Efésios capítulo 1. Efésios é um livro extraordinário para a Igreja de Cristo. Efésios capítulo 1, e começando no versículo 1 até ao versículo 5. E diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É muito importante os irmãos atentarem para esta frase. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Agora notem, a Bíblia, quando foi escrita, não tinha versículos, sabem disso, não é? A Bíblia não tinha versículos e não tinha capítulos. E os escribas, inclusive, juntavam as palavras. Por que razão? Para ninguém acrescentar nada. Depois, porque não pode ser acrescentado uma letra, uma vírgula, alguma coisa à Bíblia. Agora, o que nós temos em mãos já foi estruturado em capítulos, em versículos, e às vezes confunde. Então, tem confundido muito este versículo 4 e o 5, porque o 4 termina e em amor, mas o versículo 5 começa, nos predestinou para ele. Então, a verdadeira devia ser seguido. Não era necessário mudar para um versículo. A ideia é que, e em amor, nos predestinou. Essa é a forma como fomos predestinados. Foi em amor para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Em algumas versões da Bíblia, já contemporâneas, a palavra tem de ser propósito, porque ninguém mais usa a palavra beneplácito, ninguém fala assim. Então, é segundo o propósito ou o desejo da sua vontade. Esta é a ideia de beneplácito. Então, amados irmãos, o que é que nós temos aqui nesta carta que Paulo escreveu? É uma carta circular, é uma carta aos Efésios, portanto, uma carta que circulou por várias igrejas. O tema de toda esta carta era o propósito supremo de Deus. Agora notem, nessa época não havia Bíblia, ou não havia o Novo Testamento. Então, as igrejas recebiam cartas e liam a carta e mandavam para outra igreja para que também pudessem ler. Então, vejam a importância das cartas e o valor da doutrina e daquilo que Deus queria comunicar. É o que nós perdemos muito hoje, mas precisamos de resgatar. Então, eu quero que vocês aprendam nesta noite ou nesta tarde qual o supremo propósito de Deus. Independentemente de qualquer coisa que aconteça nesta vida ou em nossas vidas, Deus tem um propósito.
Deus tem um propósito. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não consiga ver, ele tem um propósito. E o propósito está declarado nesta epístola, ou nesta carta. O supremo propósito de Deus. Então, nestes primeiros versículos, o título é O que é que nós somos? O que é que nós somos em Cristo? E vejam, é uma pregação expositiva. Versículo 1 até o versículo 5. O apóstolo Paulo começa a epístola ou a carta com Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então ele começa com Deus. É preciso entender que a Bíblia é um livro sobre Deus. Aqueles que seguem no meu Instagram têm aquela frase: tudo é sobre Deus. A vida é sobre Deus. A morte é sobre Deus. Tudo é sobre Deus. Tudo tem a ver com Deus. Se tirarmos Deus da equação, não fica nada. Então, Paulo começa e diz: eu sou apóstolo porque Deus quer. É pela vontade de Deus. Eu mesmo dizer assim: eu sou pastor porque Deus quer. Porque eu não queria. Deus quer. Nós somos aquilo que nós somos porque Deus quer. Então, sempre devemos começar a vida com Deus. Este é um princípio recorrente, mas que encontramos nesta carta. E a nossa maior necessidade é conhecer as verdades sobre Deus. Se a vida é sobre Deus, a morte é sobre Deus, a existência é sobre Deus, eu preciso de conhecer as coisas sobre Deus. E nesta carta nós percebemos a excelente grandeza do poder de Deus sobre nós. E eu quero falar contigo nesta tarde dizendo o seguinte: se és um cristão desanimado ou um cristão infeliz, se tu achas que a tua vida é tão difícil e a tua luta é demais, se tu estás pronto a desistir, o que tu precisas é crer em Jesus e no seu poder. É isso que tu precisas. Não desistas. O que é necessário é conhecer o poder que opera em ti, o poder que opera por ti, e esse é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Esse é o poder que opera em nós. Se nós percebêssemos isso, nós deixaríamos de sermos crentes fracos e nós deixaríamos de nos afligir e nós deixaríamos de apresentar um quadro tão lamentável da nossa vida ou das nossas vidas ou da nossa existência aos que vivem conosco e ao nosso redor. Muitas vezes nós lamentamos a nossa vida e apresentamos um quadro de lamento da nossa vida porque não nos apropriamos, não percebemos a excelência do poder que habita em nós. É o poder que ressuscita mortos. É o poder que ressuscita Jesus Cristo. É o mesmo que habita em nós. O que nós precisamos não são de experiências. O que mais se vê hoje em dia no mundo evangélico, protestante e não só, em todo tipo de religião, o que mais se vê hoje é um apelo às experiências. As pessoas precisam de experimentar, mas o ensino que nós temos nesta carta é que nós precisamos de compreender e não experimentar. Nós precisamos de compreender o que é que nós somos, quem somos e o que Deus fez em Cristo por nós e como nos abençoou. Então eu digo aos irmãos que esta é uma das melhores cartas para mim. Quando eu prego Filipenses digo que também é, mas Efésios
é de uma teologia, de uma doutrina, é uma coisa fabulosa. Eu sinto-me um privilegiado por aquilo que eu encontro em Efésios. Nós sabemos quem somos, nós sabemos o que nós temos e nós sabemos para onde vamos. É um pouco o que eu falei na sexta-feira passada. Então, eu quero dar 3 pontos. Antes de seguir aos 3 pontos, quero reler outra vez para relembrar aos irmãos. Notem, Paulo, apóstolo de Cristo, portanto, ele adjetiva a si mesmo, ele é apóstolo de Cristo, não é de qualquer agremiação, algum grupo, não é batista, não é presbiteriano, não é assembleano, não é metodista, ou não é da IURD, não é de nada disso. Ele é apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. E ele escreve, então, aos santos, este é o adjetivo para as pessoas a quem ele escreve, aos santos que vivem em Éfeso. 100% das pessoas a quem ele escreve, ele denomina de santos. Precisamos entender isso. Todos somos santos. Às vezes, as igrejas têm um tipo de ensino que levam as pessoas a pensarem que não são santas e que para ser santos é necessário fazer coisas boas para serem santos. Isto não é a mensagem da Bíblia. Paulo diz aos santos, a todos, os que são salvos em Cristo, que vivem em Éfeso, são santos. E fiéis. Então, todos são fiéis. Às vezes também somos ensinados e aprendemos que somos infiéis. Alguns estão afastados e são infiéis. Não, todos que nasceram de novo, segundo Efésios, todos são santos, todos são fiéis. E vamos perceber depois quando eu falar sobre estas 2 palavras. Saudação, graça a vós, outros e paz da parte de Deus, do Pai, do Senhor Jesus Cristo. E Paulo chega ao ponto alto dos versículos, bendizendo, bendito o Deus e o Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, eu quero dizer nesta tarde, nesta noite, que tu és um abençoado por Deus, a não ser que não creias em Deus. Se tu crês em Deus, tu és um abençoado. Versículo 4. Assim como nos escolheu, tu és um escolhido. E versículo 5. Nos predestinou. Eu recebi uma mensagem há uma semana atrás de uma jovem amiga ao longo dos anos. Ela perguntou: Pastor Beto, tu acreditas na predestinação? Que palavra é essa? Nunca ouvi. Eu acho extraordinário, não é? Às vezes crescemos na igreja e não ouvimos a palavra. Eu acho que ouvimos, não queremos ouvir o que a palavra está a dizer. Mas tu és um predestinado para a adoção de filhos, por amor. Então, eu quero dizer aos irmãos 3 coisas nesta tarde que nós aprendemos nestes versículos. Primeiro, nós somos santos. Fica com isso. Coloca na tua mente, coloca na tua cabeça, nós somos santos. Tu és um santo. Porque a palavra santo quer dizer separado. O erro que acontece na teologia é que confundimos, pensamos que a palavra santo é uma pessoa que não peca. E não é isso que a Bíblia diz. Porque senão só haveria um santo. E o seu nome seria ou é Jesus Cristo. Então, santos não são aqueles que não pecam. Santos são aqueles que são separados. São separados para Deus. E tu és um separado para Deus. Se um dia tu recebeste Jesus como Salvador da tua vida, tu és um santo, porque tu és separado para Deus, por Deus e de Deus.
Então, nós somos santos, não significa que não pequemos, significa então que estamos separados. Mas separados, o que é isso? Separados do mundo. Mas nós não somos do mundo, mas nós estamos separados do mundo. Agora, mundo não é o planeta Terra. Mundo na Bíblia é o sistema, é a política, é a maneira de pensar, é a forma como se fazem as coisas, são as crenças. Isso é o mundo. Então, tu és santo, porque quando tu reconheceste e recebeste Jesus como Salvador da tua vida, tu te separaste das ideologias do mundo. Não é? O mundo aceita certas ideologias, tu não aceitas. O mundo, por exemplo, o mundo durante muitos anos explorou as mulheres. Nós, como crentes, achamos isso errado. Então, isso é ser santo. Tudo que o mundo faz que está errado aos olhos de Deus, nós não aceitamos. E isto é ser santo. Então, ser santo não é que eu não peco, mas ser santo significa que eu estou separado do mundo para Deus, não do planeta Terra, não dos empregos. As pessoas têm que ir trabalhar, têm que estar com os colegas de trabalho, têm as famílias. É separado da ideologia que é contra Deus. Isso é ser santo. Por exemplo, se eu estou contra o Vladimir Putin, significa que eu sou santo, porque eu estou separado de uma ideologia de morte, uma ideologia que mata pessoas. Isso é ser santo, porque nós estamos separados do que está errado. Ser santos significa que nós fomos adquiridos por Deus através do sangue de Jesus Cristo. Nós fomos separados de tudo quanto está errado neste mundo. Significa que já não fazemos parte do mundo, o mundo, o pensamento, não o planeta Terra. Significa que agora nós pertencemos a Deus. Deus é o dono da nossa vida. Quer dizer que nós estamos purificados interiormente. A nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Ser santo é muito mais do que o que é exteriorizado. O que é exteriorizado não tem nada de santidade. A santidade é o que está dentro do nosso ser e que depois brota. Então, permitam-me dizer-vos que, segundo Efésios capítulo 1, todo cristão é santo. Todo cristão é santo. Foi adotada essa terminologia quando eu cresci numa igreja chamada Assembleia de Deus e outras igrejas também, que existem, batistas ou outros, dizer, há crentes infiéis, há crentes não santificados, há crentes afastados, há todo tipo de terminologia que é usada para os crentes que não encontramos na Bíblia. Os crentes verdadeiros na Bíblia são santos, porque estão separados. Podem passar por momentos difíceis na vida, podem cair, mas a Bíblia diz que aquele que cai, levanta. O que está caído, levanta, porque é um santo. Comete erros, não volta a cometer os mesmos erros outra vez, porque é um santo. Então, todo cristão é santo. Não se pode ser cristão sem ser santo. Se alguém não é santo, então não é cristão. E não se pode ser santo e cristão sem ser separado deste mundo, num sentido radical. O cristianismo ou o relacionamento com Deus é radical, não há meio termo,
Não há, amados irmãos, peço desculpa, não há meio termo para quem segue Jesus Cristo. Não há meio termo. Nós seguimos em frente, porque nós não podemos estar em frente e ir para trás ao mesmo tempo. É um paradoxo. Quem é cristão tem que ser santo, e quem é santo é cristão no sentido radical. E isto é o que Paulo está a ensinar. Eu sou apóstolo e eu estou a escrever uma carta aos santos que estão em Éfeso. É muito interessante notar. Se fosse ao contrário, ele dizia, essa carta é só para o grupinho dos mais santos, porque há outro grupo que não estão a andar com Deus. Não é para vocês. Não, todos que nasceram de novo em Cristo são santos. Quem fez as divisões, ou quem faz, somos nós, dentro das igrejas. Aquele irmão é santo, aquele não é. Porque aquele irmão bebe vinho, não é santo. Aquele não bebe, é santo. Aquele vai à praia, não é santo. Aquele não vai, é santo. Aquele vai ao cinema, é santo. No mundo inteiro é uma confusão dentro das igrejas. E santificamos as pessoas e dessantificamos outras pelos seus comportamentos. Isto é outro assunto. O que o Paulo está a dizer é que quem nasceu de novo é santo, porque é separado do mundo para Deus. Estamos no mundo, mas não somos daqui. Quando nos convertemos, deu-se essa mudança na nossa mente, na nossa perspectiva de vida, no nosso coração e no nosso comportamento, uma vez por todas. Como cristão, tu és uma pessoa diferente. Não é a cara. Não, a cara, não é a cara que é diferente. É possível que haja cristãos que estão com uma cara mais triste, há não cristãos que têm uma cara mais alegre, depende dos problemas. Podemos ter problemas, sermos cristãos e estarmos tristes. Isto não faz de nós não santos. Então, nós somos essencialmente diferentes na nossa essência. O cristão não é do mundo, não é governado pelo mundo, não é governado pela mentalidade do mundo, não é governado pela perspectiva do mundo. Por isso é que em Romanos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, diz que nós nos devemos transformar pela renovação da nossa mente e não nos conformarmos a este mundo. Então, amados irmãos, devemos examinar e descobrir se nós correspondemos a sermos santos, como Paulo diz. Por que razão nós não haveríamos de ser santos? Nós somos santos, não percam a esperança, Deus continua a transformar pecadores em santos no dia de hoje, ainda hoje. E esta é a minha esperança. Se há alguém aqui no nosso meio assistir esta mensagem e tem uma ideia sobre Deus, uma vaga ideia, eu quero dizer que tu podes tornar-te um santo. É só crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por ti e é o teu Salvador, e tu te tornarás um santo. A segunda palavra que nós encontramos neste relato que Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, nessa carta, é fiéis. Aos santos e fiéis. E também temos essa dicotomia, não é? Temos nas igrejas, uns são fiéis, outros não são fiéis. E normalmente os que não são fiéis são os que faltam aos cultos, às reuniões. Se faltar reuniões durante um mês ou 2 meses ou algum tempo, é um infiel. Aqueles que frequentam todos os domingos, esses são os fiéis. Isto não é doutrina da Bíblia. Isto não é doutrina da Bíblia. Porque é possível que alguém, por alguma razão, não frequenta, porque está doente ou não tem maneira de chegar lá, e é fiel, e é alguém que vai todos os domingos e talvez não seja. Então, Paulo diz que ele escreve aos santos e fiéis. Todo aquele que nasceu de novo é fiel.
Por que é fiel? Temos que entender a palavra fiel. A palavra fiel significa o exercício da fé. Aqui também a palavra é mal emprego muitas vezes, porque fiel, hoje em dia, no cristianismo contemporâneo, em alguns lugares, fiel é cumpridor de certas regras, ou cumpridor de certos mandamentos. Quando perguntamos se certa pessoa é fiel, nós estamos a dizer se ela cumpre certas regras que notem, irmãos, algumas vezes muda de igreja para igreja, porque os batistas têm umas regras, os presbiterianos têm outra. Por exemplo, eu vou dizer uma delas. Os batistas batizam adultos. Os presbiterianos batizam bebés. São regras diferentes. Algumas igrejas dos irmãos têm a comunhão da Santa Ceia todos os domingos. Os batistas têm uma vez por mês. Alguns têm Santa Ceia de 2 em 2 semanas. Alguns têm Santa Ceia uma vez por ano. Então, o que é ser fiel? Afinal, percebem o erro? O ser fiel não significa cumpridor de certos mandamentos ou regras. A palavra fiel significa o que exerce fé. Eu vou dar uma ilustração. Tomé, todos conhecem a história de Tomé. Tomé recusou acreditar que Jesus tinha aparecido. A não ser que visse o sinal, o Tomé disse, eu não creio. Tomé era infiel. Percebem? Ele era infiel, mas o que é que ele fez? Nada, em termos de regras, mas ele era infiel. Ele disse, eu não creio até ver o sinal nas mãos do Senhor. Então o Senhor apareceu a Tomé, e Tomé caiu aos seus pés e disse, Senhor meu e Deus meu. Eu imagino, ele foi tomado de um poder. Vejam o que Jesus disse. Porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Por exemplo, eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi Jesus. É uma impossibilidade. Eu não posso voltar 2000 anos atrás para ver Jesus. Mas eu creio. Eu creio. Eu sou fiel. Eu creio. O Emmanuel nunca viu Jesus, mas ele é fiel, porque ele crê. A minha mãe nunca viu Jesus, mas ela é fiel, porque ela crê. O que nós nunca vimos, mas nós cremos, quer dizer, nós somos fiéis. O Tomé não creu. Ele precisou de ver para ser fiel. E Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. E acrescentou, não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. É extraordinário. A Bíblia não é assim tão difícil, irmãos. Nós é que complicamos a Bíblia. Nota, Jesus disse, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, não sejas infiel. Ser fiel. A palavra crente significa fiéis e no nosso contexto estar cheio de fé, exercer fé. E é isso que é necessário nos dias de hoje. Nós somos santos. O mundo está uma convulsão enorme, mas nós somos fiéis. Nós somos fiéis. Nós aguardamos a vinda do Salvador. O mundo caminha para uma destruição. Parece que não haverá comida, problema, mas nós somos fiéis. É possível que haja uma guerra mundial, não sabemos, mas nós somos fiéis. É possível que sejamos perseguidos, mas nós somos fiéis. Vai faltar muita coisa, haverá falta de amor entre as pessoas, mas nós somos fiéis. Muita coisa errada pode acontecer na nossa vida, mas nós somos fiéis, porque nós não vimos, mas cremos. Nós não vimos, mas nós cremos.
Nós cremos em Deus e isso é ser fiel. Todo aquele que nasceu de novo crê em Deus, é fiel. E Paulo escreve a estes cristãos de Éfeso como a crentes, a pessoas que exercem fé. São cristãos porque são fiéis. Porque ninguém pode ser cristão sem ter fé. O cristão é alguém que crê em certas verdades específicas e a essência da sua crença centraliza-se na pessoa de Jesus Cristo. Isto é um dogma. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Irmãos, se tirarmos Jesus Cristo do centro do universo, não sobra nada. Jesus Cristo é o centro do universo. Jesus Cristo é o centro da vida da igreja. Jesus Cristo é o centro na minha vida. Jesus Cristo é o centro. Nós somos santos e cheios de fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Fé que Jesus de Nazaré é o Filho unigênito de Deus. Fé que ele morreu e ele ressuscitou e é o Salvador do homem. Nós temos fé que ele pode cuidar de nós. Nós temos fé que ele pode fazer o impossível. Ele pode fazer o que eu não posso fazer. Ele pode fazer o que tu não podes fazer. Ele pode e ele faz o melhor por mim. Ele pode e ele faz o melhor por nós. Nós temos fé que ele é o nosso protetor. Por isso o salmista disse: eu deito-me e durmo, porque eu tenho fé no Senhor. Nós temos fé que ele nos sustenta, mesmo no meio de uma guerra, mesmo no meio de ameaças nucleares. Nós temos fé no sustento de Deus. Nós temos fé que ele nos protege em toda a nossa tribulação, que nada nos acontece que não seja para o nosso bem, como o próprio Paulo diz em Romanos 8. Nós temos fé porque nós cremos que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas e que a sua glória é a coisa mais importante que existe à face da terra, é a glória de Jesus. Nós cremos que Jesus está conosco desde o primeiro dia e estará até o último dia nesta terra e para sempre e sempre na eternidade. Nós temos um sentido secundário também da palavra fiel, que significa que guardamos a fé, nós mantemos a fé, nós somos constantes na fé até o fim. Significa que nós não somos levados por qualquer doutrina. Vem um pregador e prega uma mensagem e nós vamos atrás dele. Vem outro pregador e prega outra mensagem, nós vamos atrás. Não, nós permanecemos firmes e fiéis em Jesus Cristo. O cristão sabe no que crê e não muda a sua fé e por ela morre. Devemos examinar a nós mesmos para perceber se nós estamos na fé. E para terminar, o terceiro ponto nestes versículos diz assim: em Cristo Jesus. Em Cristo. Então, em Cristo significa pertença. Nós estamos em Cristo, pertencemos a Deus. Significa que, então, nós somos santos em Cristo, nós somos fiéis em Cristo Jesus. Ser cristão não é somente alguém que crê em Cristo, mas ser cristão é alguém que está em Cristo. Crer é uma coisa, estar é outra coisa. Nós estamos em Cristo. Eu vou repetir. Ser cristão não é somente alguém que crê em Cristo, mas é alguém que está em Cristo, pertence a Cristo, está ligado a Cristo, está unido a Cristo. E isso não é porque queremos ser, mas porque Deus assim o fez. Deus fez assim. Então, quando Cristo foi crucificado, como Paulo ensina também em Romanos,
Quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. Por isso, em Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, eu adoro este versículo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Sabe o que isso quer dizer? O dia que nós partirmos para a eternidade, para toda a nossa existência, Deus vai encher-nos de uma riqueza de bondade para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. O céu será um lugar maravilhoso, essa existência onde nós iremos habitar. Nós estamos sentados, nós reinaremos com Cristo. Que tremenda verdade! Eu não sou de mim mesmo, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Cristo. Tudo que tenho vem do facto que eu pertenço a Cristo. Então, irmãos, se somos cristãos, não falemos mais como se estivéssemos desamparados. Não estamos. Em Cristo temos vida, porque Ele é a vida. Nós somos santos, porque Ele separou-nos deste mundo. Nós somos fiéis, porque temos fé em Jesus e cremos que Ele nos sustenta em todos os momentos. Nós estamos em Cristo e nós não somos de nós mesmos. E eu gostava de terminar lendo mais uma vez, porque é tremendo estes versículos. Eu vou ler, os irmãos estejam atentos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ouçam agora. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já está. Perceberam? Já está feito. Eu sou um homem abençoado. Ninguém tira a minha bênção. Eu sou um homem abençoado nas regiões celestiais em Cristo. Assim nos escolheu nele, antes de haja luz e houve luz. Antes de façamos o homem, antes de soprar o fôlego da vida, antes de Adão e Eva pecarem, o versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos, não é santinhos. Para sermos santos, separados para ele, porque antes de nascer eu não havia pecado. Então eu fui separado para Deus, irrepreensível perante ele, e em amor nos predestinou para adoção de filhos. Nós fomos adotados por Deus. Por isso, irmãos, não há nada a temer, não há nada a temer, não há nada a temer, porque nós somos filhos de Deus. Deus nos abençoe ricamente a todos. Amém.